Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 29 de maio. Começamos essa edição com a informação de que a partir de quinta-feira, dia 1º, o valor médio da gasolina nos postos deve ficar mais caro por causa da mudança na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviço. Agora o ICMS terá uma alíquota única e fixa sobre o litro da gasolina em R$ 1,22 em todo o país. Hoje ela é feita em percentual sobre o preço de venda do produto, variando de 17% a 18%. Ou seja, essa mudança trará um impacto ao consumidor final, já que o valor do tributo é embutido no preço de revenda, além de fazer com que os estados percam o direito de escolher a porcentagem da tributação. Isso também representa uma pressão adicional sobre o litro da gasolina, que sofreu corte significativo há 2 semanas pela Petrobras, de 40 centavos nas refinarias. E olha só, a Receita Federal fez um alerta hoje sobre o novo tipo de golpe que estão tentando aplicar nos contribuintes do imposto de renda. Muitas pessoas já receberam mensagens informando que foram encontrados erros em suas declarações já entregues. Como o prazo final para a entrega dos informes vai terminar depois de amanhã, os golpistas que se apresentam como sendo fiscais da Receita avisam que ainda dá tempo para não cair na malha fina. Basta o contribuinte passar alguns dados e preencher aqueles que não estão corretos. Quando a pessoa está preenchendo os novos dados, na realidade está sendo hackeada. Assim como os bancos vivem informando que jamais passam mensagens por e-mail ou via redes sociais, a Receita também não adota esse procedimento. Tudo é feito através de documentos enviados pelos Correios. E como os golpes vivem sendo aperfeiçoados, é bom até quando receber uma carta conferir na página da Receita na internet se o telefone informado é o mesmo do órgão que controla a arrecadação de impostos. As companhias aéreas estão oferecendo um serviço adicional que visa a maior comodidade do passageiro. Com a cobrança, as empresas dão prioridade na fila de embarque, o que pode evitar a obrigação de despachar a bagagem de mão. Quem conta mais informações é o repórter Leonardo Félix. Na hora de viajar de avião, sempre surge uma dúvida. As empresas aéreas podem cobrar para que o passageiro não tenha que despachar a bagagem de mão? Bem, a resposta é que quem quiser evitar isso pode contratar os pacotes adicionais das companhias. O serviço contratado garante prioridade de entrada na aeronave ou até mesmo um espaço exclusivo para acomodar a bagagem de mão. Esse procedimento é permitido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. E de acordo com as regras da agência, independentemente da adesão a esses planos, idosos, pessoas com deficiência, grávidas e responsáveis por crianças com menos de 2 anos já têm prioridade para embarque em voos. A vantagem oferecida em planos extras com cobrança é para a fila que acessa a aeronave depois dos grupos prioritários. Mas afinal, qual é o limite de transporte da bagagem de mão? Felipe Bonsenso deu mais detalhes. Via de regra, o limite é 23 quilos para as bagagens despachadas e 10 quilos para as bagagens transportadas de forma gratuita a bordo da aeronave, ou seja, aquelas bagagens que nós alocamos nos assentos, no espaço, nos assentos à frente ou nos compartimentos superiores dentro da cabine da aeronave. E é importante que os passageiros chequem especialmente as restrições de cada companhia. É importante lembrar que esse tipo de bagagem só deve ser despachado caso o avião esteja lotado ou por questões de segurança. De São Paulo, Leonardo Félix. E enquanto a ciência ainda busca pela cura do câncer, um estudo recente descobriu que uma dieta específica pode interromper o crescimento de um tipo dessa doença. O câncer de intestino, também chamado de cólon ou colo retal, tem alta taxa de mortalidade e que abrange os tumores que se iniciam no cólon, no reto e no ânus. Depois que é diagnosticado e o tratamento começa, uma nova descoberta pode ajudar a impedir que o tumor cresça. De acordo com os pesquisadores, uma alimentação pobre em proteínas que limita os aminoácidos, moléculas que se combinam para formar proteínas, pode ajudar a conter o avanço do câncer, porque leva ao aumento da morte das células cancerígenas. Esse simples ajuste na alimentação mata de fome essas células, ajudando a superar a resistência ao tratamento, já que elas precisam de nutrientes para crescer.
Segundo os autores, quando você diminui os nutrientes disponíveis nos tumores, as células não sabem o que fazer, passando por uma espécie de crise que leva à morte celular em massa. E é nessa hora que uma dieta com baixo teor de proteína entra em ação com sua capacidade de bloquear a via de sinalização de nutrientes. Porém, uma dieta pobre em proteínas sozinha não funciona, sendo necessário ser combinada com um tratamento convencional, como a quimioterapia, por exemplo. Em contrapartida, a proteína continua sendo um dos pilares de uma dieta saudável e, portanto, uma dieta pobre em proteínas não é isenta de riscos. O problema é que as pessoas com câncer geralmente experimentam fraqueza muscular e perda de peso, e a limitação de proteínas pode agravar isso. Ou seja, os pesquisadores alertam que a dieta pobre em proteína entre esses pacientes não pode ser a longo prazo, mas que encontre janelas-chave, como no início da quimioterapia ou radioterapia, quando os pacientes puderem seguir uma dieta pobre em proteínas por 1 ou 2 semanas. Segundo o estudo, isso poderia potencialmente aumentar a eficácia desses tratamentos. E um paciente de 61 anos com câncer de linfoma há 13 anos teve remissão total da doença depois de um mês fazendo terapia celular durante um estudo na rede pública de São Paulo. Paulo Peregrino estava prestes a receber cuidados paliativos quando foi submetido ao tratamento em abril. Esse tipo de terapia combate a doença com células de defesa do paciente modificadas em laboratório e foi adotada pela Universidade de São Paulo em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. É uma técnica considerada revolucionária, ainda utilizada em poucos países. Até agora, 14 pacientes foram tratados com o CAR T-cell. Todos eles tiveram uma remissão de ao menos 60% dos tumores. Um grupo de pesquisadores suíços e franceses alcançou um marco significativo ao conseguir fazer um paciente tetraplégico voltar a caminhar quase normalmente. Apresentado pela revista Nature, o feito foi possível graças a implantes realizados no cérebro e na medula espinhal do paciente. Embora o método ainda seja complexo, o avanço representa o progresso mais significativo até o momento nas tentativas de restabelecer a capacidade de movimento em indivíduos com lesões na coluna cervical. Para isso, foi comparado o método que restabeleceu a conexão interrompida entre o cérebro e a medula espinhal a uma espécie de ponto digital, que consiste na criação de um sistema capaz de ler impulsos cerebrais e transmiti-los para um implante na medula espinhal por meio de sinais sem fio. O primeiro paciente testado foi o holandês Gertman Jan Oskan, de 40 anos. Ele sofreu uma lesão cervical parcial em um acidente de bicicleta que o deixou tetraplégico, que além de não conseguir movimentar as pernas, também tinha dificuldades para mexer os braços e o tronco no início. O holandês já estava envolvido em testes de uma abordagem parcial com a equipe de Lausanne, nos quais um único implante faz a estimulação elétrica na região lombar da medula espinhal. Embora essa abordagem tenha apresentado resultados positivos, o paciente ainda não tinha alcançado a naturalidade de movimentos características de uma caminhada normal. Para viabilizar todo o processo, foi necessário empregar um sistema de inteligência artificial capaz de decodificar os sinais cerebrais e traduzi-los em comandos de movimento. O implante responsável pela captação dos sinais foi inserido diretamente no cérebro do paciente em uma operação que envolveu pequenas perfurações no crânio. E depois de 6 anos, o evento Parapan de Jovens está de volta. A competição é disputada por atletas que têm entre 12 e 20 anos de idade com alguma deficiência. Este ano, a sede será na Colômbia e vai reunir cerca de 900 atletas de 21 países em 12 modalidades. O Brasil será representado por 96 profissionais. Já nesta segunda-feira, a equipe verde e amarela começou a se reunir em São Paulo no Centro de Treinamento Paralímpico e o embarque para Bogotá está previsto para quarta-feira. A edição da capital colombiana será a 5ª da história do evento.
O Brasil estreou em 2009, coincidentemente também em Bogotá, e a última vez em 2017, disputada em São Paulo. Das 12 modalidades, o país só não será representado no atletismo e na natação, justamente as que mais distribuem medalhas. Em 18 de abril, o CPB divulgou nota explicando que não levaria as equipes após o comitê organizador do evento afirmar que não conseguiria oferecer a classificação funcional, processo que define a classe do atleta conforme a deficiência, a todos os competidores de ambos os esportes. Já no basquete em cadeira de rodas e o halterofilismo, são as modalidades nas quais o país terá mais representantes, com 16 atletas. A delegação brasileira ainda vai brigar por medalhas em futebol de cegos, futebol de paralisados cerebrais, goalball, esporte que é praticado por jogadores com deficiência visual, judô, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. E eu fico por aqui. Mais informações às 6h30 com a Juliana Darive e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto com Alexandre Giaqueto ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia e uma excelente semana para você. Tchau.